Boa noite, professor Júlio. Aqui quem fala é o Gustavo Godoy e hoje nós iremos falar sobre ventilação natural. E quem irá começar o trabalho sou eu. Bom, para começar a falar sobre ventilação natural, primeiro eu vou enfatizar que ela é um dos principais pontos na arquitetura bioclimática, né? Pois se o espaço possuir um bom fluxo de ventilação, trará muitos benefícios e mais conforto àqueles que ali se encontram. Pois o fato de haver uma boa ventilação dentro de um ambiente trará uma saúde e uma vivência muito mais confortável para aqueles que habitam o ambiente, né? Então, e isso se encaixa nos princípios da sustentabilidade, que é a preservação e a utilização de recursos naturais. Nesse caso, o vento, que é uma fonte inesgotável, infinita e muito útil, inclusive. Pode ser utilizada como na energia eólica, por exemplo. Enfim, esse caso que estamos falando aqui é de mais uma questão de conforto térmico, né? E é um recurso gratuito, né? Por isso mesmo, o aproveitamento deste recurso é muito importante. E voltando a falar sobre a arquitetura bioclimática, ela é uma das grandes soluções e tendências atualmente nos projetos, né? Unindo o desempenho sustentável que o edifício pode atingir e o clima, né? Que faz bastante sentido no momento atual que vivemos, onde buscamos evitar ao máximo agredir mais o meio ambiente, a natureza, né? Por isso que a sustentabilidade está aí para que a gente tente buscar esses recursos naturais e utilizá-los para trazer conforto e mais facilidade para as nossas vidas sem ter que denegrir o meio ambiente, tá? Ok. Existem vários e existem vários mecanismos para o aproveitamento da ventilação para a ventilação lateral, né, os ventos, né, que seria, por exemplo, o efeito chaminé e a ventilação cruzada, né, que isso vai ser citado à frente. E um projeto arquitetônico deve levar em consideração sempre os conceitos de conforto térmico, visando diretrizes para a orientação da edificação, posicionamento e dimensão das coberturas, antecipando as saídas das tomadas de ar. E deve ser realmente levado em consideração esses aspectos, ainda mais atualmente, né? Onde exige muito mais nas cidades, onde exige este conforto a mais, né? Pelas situações climáticas que a gente se encontra atualmente, né? Ok, então, continuando, agora vamos começar a falar sobre as técnicas de ventilação natural. E
Eu vou dar uma leve introduzida, porque quem vai realmente falar sobre isso vai ser o Guilherme Franco, que vai continuar após a minha introdução, né? E, bom, cada região possui um clima diferente, afetando as temperaturas, ventos, umidade no ar, entre outros fatores, né? E por isso é sempre muito importante compreender aonde está o vento predominante para conseguir captar esse vento de uma forma eficiente para edificação, trazendo, aproveitando ao máximo este recurso. O Guilherme agora, o Guilherme Franco, ele vai explicar com mais detalhes sobre a ventilação cruzada e o efeito chaminé. Tá bom? Oi, professor. Aqui é o Guilherme Franco. E, bom, dentre as técnicas utilizadas em questão de ventilação, a cruzada e a natural induzida, elas são as mais utilizadas, pois elas se adequam em diferentes regiões e seus fatores. Lembrando que esses fatores são tanto a temperatura, a umidade relativa do ar, o vento, entre outros fatores. Bom, agora já na questão da ventilação cruzada, ela é uma das técnicas mais comuns, porém ela é muito utilizada por ter diferentes zonas de abertura, fazendo com que circule melhor o ar fresco sobre o ambiente. E esse efeito do ar circular melhor é causado pela diferença da pressão entre os lados opostos de uma edificação. Opostos. Então, isso é ocasionado por uma vazão de ar, que é de um lado maior, para onde vai entrar esse ar fresco, e um lado menor, para onde vai sair, fazendo essa circulação do ar. Agora, na ventilação natural induzida, um pouco diferente da ventilação cruzada, ela trata-se de um mecanismo provocado pela diferença de densidade entre o ar quente e o ar fresco, que no caso o ar quente fica acima e o ar fresco fica abaixo. Aqui a gente está dando um exemplo de torre, também pode ser chamada de torre de vento, mas também pode ser aplicada em coberturas, em exaustores. É uma ótima solução para ter essa troca do ar no ambiente interno. Além de ser aplicada em casas de tijolos ou de blocos, ela não deixa de ser bastante aplicada em edifícios verticais, como os prédios. E também ela é bastante utilizada em arquitetura árabe, que é um fato interessante, pois como ela é uma região mais quente, ela se propaga também, tem esse ar mais quente, por isso que é bastante utilizado dessa técnica. E além do mais, ela é uma técnica bastante funcional quando não há brisa, pois a temperatura de dentro da torre ela é diferente do ar externo. Então, além da torre ela entrar o ar fresco, entrar um ar, ele também sai, fazendo essa sucção para o externo. É a forma que essa técnica trabalha. O ar fresco ele entra pelas aberturas inferiores ou na parte térrea, dependendo se for uma casa ou um apartamento, e ela é sugada por essa torre e soltada para fora. Assim que ela trabalha. Bom, explicando algumas dessas normas que regulamentam essas técnicas, a NBR 15220, ela abriga o quê? O desempenho térmico de edificações, que exige o mínimo de áreas de cobertura e menciona a ventilação cruzada para ambientes de permanência prolongada. E já na NBR 15575, fala que edificações habitacionais, desempenho, apresenta indicações de dimensões de janelas adequada para a ventilação dos ambientes, que é bastante utilizada tanto nas duas técnicas, pois
uma norma bastante eficácia nessa questão das aberturas, uma ser maior, outra menor, para que tenha essa condensação melhor, essa pressão para o ar circular. Boa noite, professor. Aqui é o Luiz Fernando. Estarei dando continuidade do slide 7 ao 9. O meu é mais enfatizando o conforto e a saúde, que o Gustavo já foi adiantando lá em cima, mas a ventilação natural ela tem um papel muito grande no conforto e na saúde, né? Porque com a renovação do ar, a pessoa consegue ter uma respiração melhor, ela não deixa que os vírus, tipo gripe e tais doenças se propaguem no ar, e só disso já é um benefício muito grande. E também já não tem que ficar utilizando o ar-condicionado, porque a ventilação cruzada ela ajuda em vários fatores. Além de você ter uma economia muito grande na energia, né, por causa de ar-condicionados e aparelhos, você também dá uma saúde porque o ar natural ele é muito melhor do que o mecanizado. Eu mesmo, quando eu trabalhava no escritório e você ficava com ar ligado o dia todo, acabava dando dor de cabeça e tais coisas. Só enfatizando um pouco o que o Gui e o Gustavo falou um pouco acima nos slides, da ventilação cruzada, efeito chaminé, é que além de você ter, por exemplo, a ventilação cruzada, não adianta nada você ter uma ventilação cruzada, uma abertura oposta em uma parede e a abertura na outra parede, só que dentro do imóvel você ter como eu posso dizer, várias coisas interferindo, como paredes que tampam tudo, imobiliários, porque vamos supor, você tem uma abertura grande, onde entra o ar, só que aí bem na frente da janela tem uma parede grande ou um guarda-roupa, sei lá. Tipo, isso vai acabar prejudicando e não vai ter a renovação do ar, né? Porque a renovação do ar ela precisa ter um espaço livre, passando entre uma janela, uma porta e tendo a saída por outra abertura. Então, um exemplo para que o ar circule melhor é os cobogós, né? Que é como se fosse uma parede física, só que também não deixa o ar ficar preso dentro do imóvel. Cobogó, esses tipos de fechamentos físicos. E também para falar que a ventilação natural e a iluminação são praticamente irmãos, né? Porque com a ventilação natural você pode ter, como eu posso dizer, vamos supor, você tem uma iluminação zenital no teto. Você pode abrir ela, deixar como se fosse uma janela e deixar para que tenha um efeito chaminé, o ar entra por baixo e sai por cima, e ao mesmo tempo tendo a iluminação. Então os dois são grandes aliados. Desse slide, acho que é mais isso mesmo. A renovação do ar, reduz os gastos, etc. Nesse slide 8 é mais uma complementação mesmo, detalhado por item, né, vamos dizer, do slide 7, que é o conforto e saúde. E aqui tá bem detalhado sobre os benefícios da ventilação para a saúde. Por exemplo, para um bom desempenho dos ocupantes de um ambiente, ajuda também nos problemas relacionados à má circulação do ar, caso de diversos problemas, como os problemas respiratórios, alergia e irritabilidade da pele, a economia nos gastos, como eu já disse, o conforto térmico e a diminuição do índice de CO2 no ambiente.
Falando sobre esse slide, esse é um laboratório. O projeto dele é de 2006 a 2007, que foi inaugurado em 2015. Ele é um centro de pesquisas de materiais avançados de energia, e eu coloquei essas fotos mais para mostrar os projetos deles, né, que foi muito bem feito. Nele você tá bem enfatizado as coisas, e nele você pode ver que eles conseguiram usar, como eu disse no slide anterior, num dos slides anteriores, a relação entre a ventilação natural e a iluminação também, que foi bastante utilizado nesse laboratório. E na primeira foto você tem uns dados bem detalhados sobre o vento predominante, aonde que tem a massa mais quente, aonde que tem a massa mais fria, a propagação dele, para onde que por onde que os ventos entram e onde sai. Eu só não peguei muito mais coisas porque esse é de um outro projeto. Eu achei melhor não ficar usando muito. A recomendação dela é para temperaturas de 200 a 320 graus Celsius pela Carta Bioclimática, pois entre essas temperaturas os ganhos térmicos aqueceriam mais o ambiente e não o esfriariam. Já entre 270 a 320 graus Celsius, a eficiência da ventilação só seria possível se houvesse uma umidade no ar ambiente de 15% a 75%. Com a janela totalmente aberta, temos a ventilação natural realmente efetiva. Já as janelas do tipo guilhotina e de correr têm uma eficiência parcial da ventilação no ambiente. E a ventilação natural é um dos princípios básicos da arquitetura sustentável. Afinal, o vento é um recurso natural, gratuito e renovável. A ocorrência dos ventos é gerada por movimentos convectivos do ar na escala planetária, que é um diferencial no aquecimento da superfície terrestre, dependendo da latitude e rotação da Terra. Em escala menor, o vento pode ser gerado por presenças de corpos de água ou diferenças no solo terreno. O vento é muito desejado nos verões e indesejáveis no inverno. Nesses períodos, ele pode ser diferente dependendo de cada local, por fatores como a topografia, vegetação e edificações que afetam e alteram a intensidade e direção dos ventos. O vento local pode ser medido com instrumentos ou através de arquivos climáticos. Os dados são normalmente coletados em estações meteorológicas em locais mais abertos, como aeroportos e áreas suburbanas, longe de rugosidades das cidades.